Irmãos queridos, Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16 será a nossa leitura. Louvado seja o Senhor por até aqui termos a oportunidade de adorá-lo, de bendizê-lo em canções, em adoração. Mateus capítulo 5, dos versículos 13 até 16, é a leitura que nós vamos fazer nesta noite. Está no jeito aí, Bia? O slide? No problem. Acharam, meus irmãos? Amém? Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Oremos mais uma vez. Santo Deus, é a tua palavra. Obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos e a liberdade de estudá-la, de conhecê-la. Mas nós, Pai, confessamos que seremos nulos no entendimento se o teu Espírito não nos abrir a compreensão. Então ilumina a verdade para que tenhamos, ó Deus, a capacidade de entendê-la por tua misericórdia. E apesar do instrumento, e apesar de nós, fales conosco mais uma vez. Aqui está o teu povo, o rebanho de teu pastoreio. Aqui está o povo faminto pelo pão que é a tua palavra. Então alimenta-nos, ó bom Deus. Confiamos no teu amor e na tua graça. Tudo isso oramos em nome de Jesus. Amém. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Todo cristão conhece essa afirmação de Jesus. Esta é uma analogia. Jesus, como usava de vários recursos de comunicação, de didática, usou por vezes inúmeros exemplos para que ficasse claro na vida das pessoas, acerca daquilo que ele estava querendo comunicar. Nós estamos lendo Mateus 5. Mateus de 5 a 7 compõe um grande e mais belo sermão de Jesus, o Sermão do Monte. Muitos estudiosos ao longo da história da igreja estudaram esse sermão, dizendo ser a carta magna do cristianismo. Alguém ousou dizer o seguinte: se nós tivéssemos apenas o Sermão do Monte, já teríamos tudo o que nos basta para a fé cristã. Aqui nós temos um compêndio da fé, um resumo, uma abordagem prática do que é ser discípulo de Jesus. E nós nos chamamos cristãos. Nós presumimos, pelo menos, desejamos se parecer com Jesus, seguir o exemplo do nosso mestre, os seus ensinamentos, a sua verdade. E aqui Jesus usa muito claramente dois exemplos comuns da vida. E veja, irmãos, que belo e peculiar. 2000 anos se passaram, a luz continua tendo a mesma função e o sal continua tendo o mesmo propósito. Alguns elementos que a gente encontra na Bíblia de comparações e analogias estão um tanto quanto distantes da nossa cultura. A gente não entende, talvez, a nossa geração, e a geração até que está vindo depois de nós, sobre semente, plantio. Não é muito comum para a gente a figura, por exemplo, de um pastor e de um rebanho. A gente precisa exercitar para compreender. Mas luz, irmãos, se pedisse para o menino que está lá em cima agora apagar todas as luzes, nós teríamos uma reação direta de espanto, de incômodo. Nós sabemos ainda o efeito que o sal tem para os nossos dias. E aqui nós vamos olhar o que Jesus está dizendo para mim e para você, que nós precisamos, como seus discípulos, sermos sal da terra e luz do mundo. E ele então, em primeiro momento, diz que é importante que sejamos sal e luz. E em segundo aspecto, aqui nesses versículos, ele diz para nós termos muito cuidado com o desvio de função. Porque o sal pode perder o sabor, e se perder, vira lixo, descarte, rejeito.
A luz não é para colocá-la debaixo de uma mesa, não é para escondê-la. A luz tem um propósito de estar acima para iluminar. Não faz sentido acender uma lâmpada e cobri-la com um pano escuro. Em último aspecto, Jesus diz que este propósito de nos chamar a ser sal e luz, de estarmos na função bendita que Deus nos colocou, é para que a gente, com exemplo e testemunho, demonstre para as pessoas o Deus que nos chamou, e elas observando a nossa vida, glorifiquem o Pai que está nos céus. Um primeiro aspecto aqui, já passou tudo? É que eu fiz um resumo antecipado. O primeiro aspecto, pode passar, Rafa, por favor. O que significa ser sal e luz? Veja no versículo comigo, no versículo 13. Vós sois o sal da terra. Irmãos, esta expressão era muito clara para quem estava ouvindo Jesus. O sal, um item bastante ou em absoluto muito importante para a época. O sal era extraído, possivelmente, do exemplo daquelas pessoas das margens do Mar Morto. E ele não tinha o processo de refino que tem nos nossos dias. O sal, quando extraído, vinha consigo muitas impurezas. Mas Jesus está dizendo para aquele povo que eles eram o sal, e o sal tinha algumas funções importantes. Uma das funções do sal, e principal, e talvez seja este o exemplo de Jesus, é conservação. Guarde isso na sua compreensão. A função em que Jesus está atribuindo aqui para aquelas pessoas é que o sal tem o propósito de conservação. Nós estamos em um mundo que jaz do maligno. Podemos usar uma expressão, um mundo apodrecido, e você pode in loco perceber o que estou dizendo. Há maldade, há esfriamento do amor, há crimes a toda volta, há corrupção à nossa espreita. Miqueias vai dizer para nós no texto que os homens são ímpios, e até o melhor deles é como um espinheiro. O mundo é mau, e Jesus está dizendo para aqueles discípulos que os envia para um mundo mau. Mas a igreja chamada por Jesus tem um propósito de ser um agente de conservação no meio de um mundo apodrecido. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Eu me lembro que quando criança, talvez não seja muito politicamente correto hoje falar, se tiver alguém que é muito vegano, inclinado assim, me perdoe, mas quando eu era criança, os meus avós drastos tinham um matadouro de boi. E a minha tarefa em todo o processo era cuidar do couro do boi que sobrava. E sabe qual era a minha tarefa principal para cuidar do couro? Pegar vários quilos de sal, espalhar em toda aquela couraça, dobrar, porque durante a semana passaria um comprador daquele couro e levaria. E eu gravei muito na minha mente o processo de conservação do sal, porque aquele couro, tirado de um animal, tinha muita matéria orgânica, mas cheio de sal, conservaria até o dia em que alguém viesse buscá-lo. A igreja foi colocada, irmãos. Um homem de Deus, grande pastor, que já repousa no Senhor, Sproul, disse: no mundo apodrecido, a igreja tem um propósito de conservação. Jesus está falando para aquelas pessoas que eles sabiam disso. Quem aqui cresceu no interior sabe o que é uma carne de sol, sabe o que é usar um sal para conservar o alimento. Muitos de nós aqui experimentou momentos que não tinha geladeira, refrigerador. E entende o poder da conservação do sal. A igreja é chamada no mundo apodrecido, não para andar como ele, não para viver como o mundo, mas para ser justamente o contraste com o propósito de Deus. E a Bíblia é muito clara que Deus abrevia o tempo, a sua ira e a sua maldade, por causa de seu povo. Nós somos esse agente de conservação que Deus nos chama a ser. Mas eu coloquei algumas analogias possíveis ou aplicações possíveis ao sal. O sal também dá sabor, irmãos. Esse não é o propósito primeiro que Jesus está tratando aqui. Mas por aplicação, o sal é um condimento de sabor. Você logo nota num alimento que não tem sal. É perceptível isto. E o sal também tem o propósito de produzir sede. Já comeu alguma coisa salgada? Muito salgada? Aquilo te traz sede. Eu preciso de um voluntário aqui. Lino, você não tem pressão alta não, né? Vem aqui, meu filho, por favor. O sal tem um propósito de produzir sede. Eu quero fazer uma ilustração aqui.
Vamos combinar que eu não conheço esse menino tão simpático chamado Gabriel. E nós estamos nos conhecendo pela primeira vez, viramos vizinhos. Deixa eu desligar aqui para não revelar. Não combinei com ele antes. Tudo bem? Meu nome é Renato, seu nome? Gabriel, tudo bem? Você mora por aqui? Vem há muito tempo aqui? Já pensaram na ilustração de comer 1 quilo de sal, mas hoje não vai ser 1 quilo, tá bom? E aí a gente segue cada um a nossa vida, o nosso curso, vai para as atividades, vai fazendo as coisas. Mas num belo dia, Deus me dá a oportunidade de encontrar o Gabriel mais uma vez. Gabriel é meu vizinho, eu encontro ele lá, falo da vida, do clima, das coisas. Como é que vai a família? Seu filho está bem? Entrou na escola? Esses moleques crescem rápido demais, não é não, Gabriel? Como é que vai sua vida? Tudo bem? E aí, o que o Gabriel recebe? Não é? Mas a vida segue, irmãos. A gente continua. Porque nós somos chamados a viver a vida não dentro da clausura de um templo, mas sermos cristãos onde Deus nos plantou. É ou não é assim? E aí, sendo sal da terra, a gente continua vivendo a vida, amando Jesus, e o Gabriel está vendo. Eu seguir minha vida, amar os meus, orar pelos meus vizinhos, olhar para a minha família, como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu filho, como eu lido com gentileza com quem está à minha volta. E aí, Gabriel, tudo bem com você? Como você vai, meu filho? Tudo na paz? Como é que você está? Tudo certo? A vida segue e a gente continua. E nós estamos sendo o sal da terra. O sal que conserva, mas um sal também que pode despertar sede. Ô, Gabriel, quanto tempo, como é que vai? Está sentindo alguma coisa? Meio salgado, né? O que você está sentindo? O gosto meu forte. Era para falar sede. O que você está sentindo? Sede. Está sentindo sede? Com certeza. Mas eu não tenho água para oferecer para o Gabriel. Mas nós cremos naquele que diz que quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais volta a ter sede. E a gente conduz a pessoa à cruz e apresenta a ele a água da vida. Você não tem água para dar, mas o seu exemplo, a sua vida e o seu testemunho, muito obrigado, Gabriel, pode ir lá e pode levar o copinho, tem que despertar sede nas pessoas à sua volta. Vós sois o sal da terra. E a segunda verdade que Jesus fala aqui nesse texto é a respeito da luz. O que ele diz? Vós sois a luz do mundo. Qual o propósito da luz, irmãos? Iluminar, trazer clareza, direção, compreensão. Jesus disse que ele era a própria luz e as pessoas que estavam nele, não tropeçariam, não andariam em trevas. Ora, irmãos, para nós não é tão, eu ia dizer tão claro, mas ia parecer um trocadilho. Para nós não é tão perceptível a importância da luz. Todo mundo aqui nasceu na era da energia elétrica. Todo mundo sabe o que é acender um interruptor e iluminar. Talvez alguns de nós no interior teve mais dificuldade, pegou um lampião, uma lamparina. Mas Jesus está falando em um tempo em que as pessoas não tinham o que nós temos de tecnologia. A importância da luz para a vida. E ele está dizendo, os discípulos são chamados a serem luz, porque eles mostram o caminho da verdade, eles iluminam o caminho que a gente deve andar com Deus. Eles mostram com clareza o caminho de temor e obediência ao Senhor. Irmãos, ser luz aqui não é para ser estrela, não é para ser famoso. Jesus não está dizendo que ninguém aqui deve ser um lustre para que todo mundo olhe. O que ele está dizendo? Vocês são representantes dos céus e devem estar num lugar em que brilhem sobre as pessoas e mostrem o caminho da eternidade. Seja luz. Mostre o caminho de Deus. Olha o que eu escrevi, irmãos, ali. A luz provê orientação. Para onde? Se alguém tem sede e pergunta para você, como eu faço? Você sabe mostrar o caminho? A luz mostra para nós a direção. Eu estava vindo com o B, terça-feira lá do bairro Moreiras, nosso ponto de pregação. Ele falou assim, papai, aqui está muito escuro, né? E tem um trecho ali que não tem iluminação pública. E eu no farol do carro assim, por um segundo, tec, tec. Papai, que escuridão. Eu falei, tá vendo, filho? Muito escuro. E a escuridão nos traz essa sensação de medo. Todos nós passamos por uma fase de medo do escuro, não foi? Todos nós vivemos isso. Porque a escuridão traz para nós esse senso, eu não sei o que é à minha volta.
E a Bíblia traz para nós também esta figura. A luz que ilumina todos veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Irmão querido, você foi chamado para ser luz no Senhor, para mostrar o caminho de Deus e da eternidade, da vida com o Senhor, do temor, da obediência, para as pessoas que estão à sua volta. A luz ilumina, a luz direciona, a luz simboliza a orientação. Mas uma outra aplicação sobre a luz é que a luz mostra a verdade. Lembrem comigo que a Bíblia diz que não há nada que esteja em oculto que não venha a ser descoberto. Não há nada que esteja nas trevas que não venha para a luz. O salmista Davi, no Salmo 139, diz que se nós estivermos na escuridão, são para Deus como dia, claro. Então a luz, irmãos queridos, é a verdade. Por que os homens rejeitam a luz? Se a Bíblia é muito clara dizendo que eles estão nas trevas. E quem que está nas trevas e escuridão que não quer uma luz? De imediato. Porque eles amaram as suas obras. Ou as trevas, porque as suas obras eram más. O que isso significa? Que com a luz do Senhor, nós lançamos a verdade sobre o mundo caído. Na luz do Senhor nós dizemos, isto é pecado, e Deus chama de pecado. Se nós formos luz do Senhor, nós anunciamos arrependimento aos homens. É balela e conversa fiada, evangelho, irmãos, açuquinha. Deus ama todo mundo e continue do jeito que você está, mentira. Toda a pregação do evangelho é um convite ao arrependimento, a começar em mim, mas é um convite ao arrependimento. Arrependam-se e creiam no evangelho. Abandonem as obras más de vocês. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem andava às escuras, venha para a luz. Quem andava longe do Senhor, blasfemando, se converta, se arrependa. Essa é a mensagem do Evangelho. A luz anuncia a verdade. Por isso que nós somos o povo da luz, irmãos. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas aqui há um perigo anunciado por Jesus. Veja, irmãos. Pode passar o próximo, Rafa, por favor. Tanto no versículo 13 diz assim: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não tinha recurso e tecnologia naquela época. O sal mal armazenado podia mofar pela sua umidade. Podia estragar, olha só que interessante. Um sal não refinado estraga. E era comum que o sal fosse usado para outras funções. Inclusive para rodovias, para momento ou lugares onde tivesse muito frio, para ajudar a derreter o gelo, isso é muito comum. E Jesus diz, olha, se você não for sal, como deve ser, há um perigo do desvio da função. E quando a função é desviada, olha só, daquilo que deveria ser a diferença para trazer conservação, também é rejeitado e se torna lixo. De nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. E sobre a luz, Jesus também fala da mesma coisa. Olha no versículo 14. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. A luz não pode estar oculta, escondida, fora da sua função. Irmãos queridos, uma das maiores tragédias para a vida de um cristão, ou que um cristão pode experimentar, é desviar-se daquilo que Deus o chamou a fazer. Negar a sua vocação preciosa e santa. Uma tragédia. Deus nos chamou a sermos sal, a sermos luz, a sermos testemunho no meio das trevas. E quando nós desviamos disso, nós estamos fadados ao fracasso espiritual. O sal que não tinha utilidade era armazenado em tempos frios, fossem usados nos caminhos daqueles que vinham no templo adorar em tempos frios, para ajudar a derreter o gelo. Veja o perigo. Um importante ingrediente de conservação pode se tornar lama. O que nós temos sido? Cristãos insossos? Peso? Nós temos sido de fato sal como o Senhor nos chamou a ser? Qual é a grande crise da igreja, irmãos?
É a música? Não, nós temos canções belíssimas. Nós temos um repertório que nós poderíamos cantar por 5 horas seguidas sem repetir uma canção. Falta para a gente acesso à informação. Nós estamos na era de maior acesso à informação de toda a história humana. Em um clique no seu celular você tem acesso a uma biblioteca gigantesca. Nós temos Bíblias em várias versões, em várias línguas, Bíblia de estudo para tudo. Do homem, da mulher, da criança, do jovem. Nós temos acesso a todo tempo. Então qual é o maior desafio da igreja? Qual a crise que nós temos experimentado? Cristãos que professam o nome de Jesus, mas vivem como se ele não existisse. Falamos e cantamos que somos sal e somos luz, mas quando a gente sai ali, desligamos o interruptor e perdemos o sabor. Que Deus nos livre dessa tragédia. Sal e luz no Senhor. Pense bem, onde Deus te plantou, há um propósito, que você seja luz lá. E talvez até o seu sofrimento e perseguição seja um propósito claro de Deus para a sua vida. Onde Deus te plantou é para que você seja um agente de conservação naquele lugar. É engraçado que a gente ora para ser luz. Todo mundo aqui está entendendo para orar para ser luz, sim ou não? Mas quando você está no meio da escuridão, qual é a primeira coisa? Você reclama. Por que esse lugar? Por que esse trabalho? Por que essa situação? Irmão, acende a lâmpada. Seja luz. Por que aquele lugar? Para que você seja a conservação. Irmãos queridos, os nossos irmãos de fé do primeiro século, ou em Atos dos Apóstolos, nunca lamentaram pela oposição. Eles louvavam a Deus e pediam: Deus, nos concede intrepidez para que continuemos a anunciar o teu nome. Porque eles entendiam que a propulsão na dificuldade e hostilidade para que a igreja avance. Se você tem orado para ser luz, não reclame onde Deus tem te colocado. Onde houver mais escuridão, significa que a luz brilhará mais. Se eu acender a lanterna do meu celular agora, hoje eu estou cheio de exemplo, né? Se eu acender a lanterna do meu celular agora, vai fazer alguma diferença nesse ambiente? Agora, se todo mundo se apagar todas as luzes aqui, eu acender a lanterna, posso dizer: irmãos, venham por aqui, que aqui é o caminho para sair pelo fundo, sim ou não? Se você estiver na escuridão, o Senhor te chama a ser luz lá. Então não lamente, louve a Deus e peça graça para que você brilhe para a glória de Deus. E o propósito final, vamos juntos, o versículo 16, assim... Qual o propósito final dos discípulos de Jesus serem sal e serem luz? É para que eles recebam os louros, o reconhecimento, os aplausos do mundo? É para que eles sejam brilhantes, que eles tragam para si milhares ou milhões de seguidores? Para que se tornem celebridades gospel? Não. Os discípulos de Jesus, e quando Jesus está ensinando, ele não está falando a respeito de um modelo que a gente imagina. Ser sal e ser luz, para ser a diferença, é por vezes sofrer no meio da escuridão e estar no meio de onde já está em processo de apodrecimento. E o que ele está dizendo é que a nossa vida, quando a gente vive para a glória de Deus, quando nós vivemos como sal e luz, as pessoas olharão para o nosso testemunho e glorificarão a Deus. Um cristão, irmãos, vive para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos, segundo a Escritura, inclusive o nosso catecismo, qual o fim principal de todo homem? É glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Nós perdemos isso quando, irmãos? Quando que nós esquecemos que Deus nos chamou a glorificarmos em tudo que fazemos? Sendo pai, sendo irmão, sendo amigo, sendo um profissional, sendo um colega de trabalho, tudo que Deus nos chamou a fazer é para a sua glória. Até o tempo de lazer com a minha família glorifica a Deus. Se eu estou reconhecendo quem Ele é e separei aquele tempo de alegria, de privilégio, é glória a Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Isso muda a nossa vida. Isso muda a maneira que nós enxergamos
os que estudiosos vão chamar de cosmovisão. Isso afeta tudo que a gente percebe quando a gente entende que a nossa vida é para a glória de Deus. Uma frase de John Piper, um precioso pastor americano, ele diz assim: não desperdice a sua vida, viva para a glória de Deus. Olha o que Jesus está dizendo, que eles vão perceber as vossas boas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus. Brilhe diante dos homens, os discípulos de Jesus. Testemunhe, irmãos, para que vejam as vossas boas obras. Ora, irmãos, se nós vivermos só dentro da igreja sendo bom aqui, preocupado em ser gentil e cortês quando o culto começa, mas na nossa vida a gente vive alheio ao bom testemunho, como que os homens vão ver nossas boas obras? O nosso chamado, irmãos, aqui é muito fácil ser simpático, não é verdade? Aqui é fácil. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, graça e paz, ou boa noite para quem queira. Agora, quando a gente sai que é difícil. Segunda-feira, quando você precisar de um atendimento, você chega lá, a pessoa te olha, mascando um chiclete, de alto a baixo, nem te atende. E você já começa a orar. Não acontece isso com você, não? Chegar no ambiente, a pessoa ser ríspida, rude, e aí você quer responder à mesma altura, mas aí você lembra que você já morreu para si, e que agora você vive para o Senhor. Pode parecer didaticamente engraçado, mas é o desafio que a gente vive. Quando nós ouvimos asneiras, coisas chulas, e nós estamos lá desejando honrar e servir o Senhor, é com um bom testemunho. As pessoas se surpreendem quando você devolve o mal com o bem. E não é isso que a Escritura diz? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando o teu inimigo tiver sede, e o Lino nem é meu inimigo, eu dei de beber porque eu dei sal para ele primeiro. Mas quando o teu inimigo tiver sede, faz o quê? Diga assim: sai daqui, rapaz. Vá procurar. Não é não, Rafa. Vá procurar em outro lugar. Né? Vá procurar em outro lugar. Água aqui não, porque no dia, lembra aquele dia? Não. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. É o Evangelho, irmãos. É a palavra de Deus. O que eu e você precisamos melhorar no nosso testemunho para que as pessoas vejam as nossas boas obras? O que nós precisamos colocar em prática? Efésios 2, que foi pregado recentemente nessa série de Efésios, diz que nós somos salvos pela graça, antes mortos em pecados. Em delitos e pecados, fomos salvos pela graça. Mas a conclusão da parte deste texto é que nós fomos criados, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus criou a sua igreja e as boas obras evidenciam a fé que nós temos. Ora, nós somos salvos pelas obras? É claro que não. Nenhum de nós aqui tem a possibilidade mínima, uma centelha de contribuir para a sua salvação. A salvação é uma obra absoluta de Deus. É pelo mérito exclusivo de Jesus. Mas todo o salvo tem como evidência e fruto da sua salvação as boas obras. Esta é a tônica de Tiago. Tiago diz assim: você vem para mim com a sua fé? Eu sou um homem cheio de fé, eu sou uma mulher cheia de fé. Ah, é? Então mostra as tuas obras. Eu quero ver se essa fé que você diz ter se evidencia em fruto. Eu quero perceber. E aí Tiago faz um contraste. Porque eu mostro nas minhas obras a fé que tenho. Eu demonstro através dos frutos da minha vida o que creio. Fé genuína resulta em boas obras. Nós precisamos intencionalmente, foi uma palavra usada hoje de manhã na EBD, nós precisamos intencionalmente como cristãos termos atos de bondade. Intencionalmente. Qual foi a última vez que você foi generoso com alguém, compartilhou alguma coisa? Que te custaria talvez R$2 ou R$5 um lanche, um suco? Qual foi a última vez que você andou uma milha a mais e pegou de alguém e falou: pode deixar que eu mesmo entrego, pode deixar que eu faço? Qual foi a última vez que você intencionalmente começou a semana dizendo: esta semana Deus me dá a oportunidade de ser bom na vida de alguém? Isso é sério, irmãos. Nós precisamos intencionalmente ter atos de bondade. E veja, não espere nada em troca. Faça e Deus está vendo. Porque você, na sua vida, precisa ter frutos, ter boas obras, evidenciando a fé que você tem. E digo mais,
Se não há boas obras na sua vida, meu irmão, como a gente sempre fala, duvide da sua salvação. Ora, a Bíblia está dizendo que as boas obras são evidência dos discípulos de Jesus. São evidência daqueles que nasceram de novo. Se não há boas obras, irmão. Se você fala, pelos frutos conhecemos as árvores, a árvore, e não há fruto, duvide se ela é de fato saudável. E o fim de tudo isso, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nós existimos como igreja, irmãos, para a glória de Deus. Nós existimos como pessoa para a glória de Deus. Deus nos salvou para a sua glória. Deus nos deu possibilidade de relacionamento para a sua glória. Nós construímos vida e casamento aqui para a glória de Deus. Tem uns jovens essa semana que compartilharam foto de noivado, foto aí de branco aí. Eu falei, ô glória, abençoa mais, Deus. Pré-wedding, já ouviu falar? É para a glória de Deus ou não? Deus nos dá filhos para a sua glória. Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos para a sua glória. Nós somos chamados a ser sal e luz para a glória de Deus. Amém, irmãos? Precisamos entender que fomos chamados a ser sal e luz. Sal e luz. Sal para a conservação, luz para iluminar, para mostrar o caminho. Nós temos que ter muito cuidado quanto ao desvio da nossa função. Sal sem sabor não tem utilidade. Uma luz escondida abaixo não está realizando o seu propósito. E nós precisamos lembrar que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, meus queridos. Que Deus nos abençoe. E nos ajude. Se você, como eu, tem desafios na sua vida, e diante do confronto da fé, tem uma dificuldade enorme de ser sal e luz, eu quero convidar você aqui e ore nessa hora. Todos nós aqui temos essas dificuldades e crises. Aonde Deus nos plantou, Deus nos colocou com esse propósito. Ó bom Deus, te agradecemos pela tua palavra santa, verdadeira, fiel. Obrigado pela instrução bendita que procede do Senhor. Nos ajude, Pai, a que compreendamos, a que a entendamos mais e mais. E hoje nós somos lembrados acerca da importância do nosso testemunho, da nossa vida diante de um mundo caído. O mundo jaz do maligno, o mundo abraçou as trevas, o mundo proclama o pecado em alto e bom som, mas o Senhor chamou os teus filhos para que sejamos sal e luz. Nos ajude, Deus. Dá-nos desta graça, Senhor. Fala agora ao coração desses meus irmãos. Traz despertamento a eles e, se necessário, um arrependimento profundo, uma mudança de rota, de direção, para que eles se arrependam de más obras e passem a ter um bom testemunho onde Deus os colocou. Ó Senhor, nos ajude, para que não tenhamos nós este pecado de não ser o que o Senhor nos chamou a ser. Nos ajude, Pai. Dá-nos um coração humilde e quebrantado, para que entendamos que tudo é para a Tua glória. Tudo é para o Teu louvor. Que redunde, Senhor, na exaltação de Teu santo nome. E que o Senhor, ó Deus, nos dando oportunidades. Que o Senhor, alargando as nossas tendas. Que o Senhor, ecoando a nossa mensagem, faça que o Teu nome seja glorificado. Que o Teu nome seja exaltado. E que cada qual que aqui está tenha essa compreensão em seu coração, para a glória de Teu santo nome. É a oração que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.